Versículo 40, um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. No mesmo instante a lepra desapareceu dele, e ele ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E lhe disse: olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso, permanecia fora em lugares desertos, e toda parte vinha ao encontro dele. Pode se sentar. Seguindo a série do que estamos pregando no Evangelho de Marcos, esse texto é a narrativa de mais um dos milagres realizados por Jesus no seu ministério. E ao olhar para esse texto fica muito claro para a gente aqui algumas coisas. Primeiro, é que a religião, ela faz ritos. Toda religião faz ritos. E a gente olha aqui nesse contexto, Jesus falando pro leproso aqui, depois de ser curado, se apresentar ao sacerdote. Então um dos ritos da lei era que, em sendo curado, deveria se apresentar ao sacerdote. Um outro rito que tem aqui é que não podia fazer nada disso no sábado. Curar no sábado era um pecado extraordinário. Outro rito que a gente vai encontrar nos evangelhos é comer sem lavar as mãos. Pastor Júnior, na sua última ministração, falou sobre isso, né, do comer sem lavar as mãos. E Jesus disse, melhor dizendo, quinta-feira passada ele ministrou isso. Não é o que entra, não é o que sai, mas aquilo que entra, né, no nosso coração é que faz mal. E esse homem aqui está cercado, né, por tudo isso. Socialmente ele é um homem excluído, afastado da sociedade. O leproso tinha que ficar distante, não podia ter contato com ninguém. E esse homem agora vê em Jesus a esperança para a sua vida. O texto diz que um leproso se aproximou de Jesus e pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. A primeira coisa que dá para identificar nesse texto aqui é que Jesus era um homem de fácil acesso. Era muito fácil acessar a Jesus, era muito fácil chegar a Jesus, se aproximar de Jesus era muito fácil. A semana passada tivemos um pastor de fora pregando aqui, e ele contou para a gente uma experiência bastante interessante, que ele foi a Cuiabá conhecer um grande templo, uma grande igreja. Eu passei em frente a essa igreja em Cuiabá, é fabuloso, parece um estádio aquele templo. E ao chegar lá, esse pastor que os conduziu disse: vamos ver se o pastor aqui pode atender vocês. Aí o pastor acabou atendendo, e quando eles voltaram para o carro, aquele pastor disse: rapaz, você tem sorte demais. Ele não atende as pessoas nessa hora, desse jeito, sem agendar previamente. Há pessoas de difícil acesso, há pessoas que estar com ele, se aproximar dele é muito difícil. E nesse texto a gente observa aqui que Jesus é um homem de fácil acesso. Esse leproso, embora fosse alguém excluído da sociedade, afastado da sociedade, que não pudesse ter contato com as outras pessoas, não podia ter contato com as outras pessoas, esse homem se aproxima de Jesus. A melhor maneira de se aproximar de Jesus é da forma que esse homem se aproxima. O texto diz que ele pediu para Jesus de joelhos. Pedir de joelhos significa estar em uma posição inferior, menor. Significa que você está diante de alguém que é maior. Significa estar diante de alguém que pode dar respostas ao seu questionamento. E nesse caso aqui, o milagre, a cura para esse homem. Meus irmãos, nós não podemos seguir a Jesus apenas porque nele nós encontramos bênçãos.
mas nós devemos seguir Jesus porque Ele é Senhor e merece toda a nossa adoração, e nós devemos nos inclinar diante dEle, nós devemos nos apresentar a Ele, chegar diante dEle com o coração quebrantado, com o coração rendido. E esse texto não especifica, não fala se esse homem era um religioso ou se não era um religioso, mas esse homem reconhece Jesus como alguém que podia dar respostas aos seus problemas. E mais do que isso, não era comum nesse contexto se ajoelhar diante de alguém. Esse homem se ajoelha diante de Jesus e pede a Ele: se o Senhor quiser, pode me purificar. Nós vivemos em um tempo em que a religião ensina as pessoas a orar declarando, a religião ensina as pessoas a orar determinando. Então as pessoas determinam cura. Eu ouvi recentemente um sermão do pastor Caio Fábio, e ele estava falando de uma coisa que eu achei muito interessante. Ele diz: as pessoas determinam cura de todo tipo, eu só não vejo as pessoas determinando cura da AIDS, eu não vejo as pessoas determinando cura do câncer, eu não vejo as pessoas determinando cura para quem está em estado terminal. E essa é a grande verdade. Esse homem chega diante de Jesus reconhecendo: se o Senhor quiser. Quantas vezes a nossa oração é uma oração que impõe, que diz para Deus o que Ele tem que fazer, que diz para Deus como é que Ele tem que agir. Ó Deus, se o Senhor não me responder nesse período, se o Senhor não fizer isso, eu largo de servir ao Senhor. Se o Senhor não fizer isso, eu estou decepcionado com o Senhor. Eu falei com alguém essa semana que um familiar faleceu, a pessoa muito jovem, recém-casada, uma semana parece-me de casado, e essa pessoa ficou doente e veio a óbito, faleceu. A família toda cristã, a família inteira servindo a Deus. E um dos irmãos se revoltou contra Deus, nunca mais voltou à igreja, disse: eu não quero servir esse Deus é carrasco, esse Deus é cruel, esse Deus tirou a vida da minha irmã, esse Deus não merece ser adorado por mim. Esse homem chega diante de Jesus e ele sabe quem é Jesus, ele reconhece quem é Jesus, primeiro porque ele pede de joelhos, ele se ajoelha, o texto diz que ele pediu de joelhos, e segundo ele diz as suas palavras, as palavras verbalizadas por ele, diz: se o Senhor quiser, pode me purificar. Então é importante orar, devemos orar, o cristão deve orar, mas ao orar, devemos orar com sabedoria. E esse leproso nos ensina a se aproximar de Jesus com sabedoria, a se aproximar de Jesus reconhecendo quem Ele é. Nenhuma resposta das nossas orações é mérito nosso, não é porque nós somos melhor, não é porque nós somos merecedores, porque somos dignos, mas Deus nos responde sempre, porque a sua graça, a sua misericórdia está estendida sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Diga para quem está ao seu lado: Deus te ama, e por isso Ele responde às suas orações. Deus nos ama, por isso responde às nossas orações. Deus é misericordioso, Ele é compassivo. Ele se aproxima de Jesus totalmente desprovido, totalmente desarmado. Esse homem está afastado da sociedade, das pessoas, da sua família. Esse homem está excluído. Esse homem está vivendo em um lugar afastado. Eu preparei até uma imagem para mostrar aqui, mas eu acabei me esquecendo de mandar para o Daniel. E tem algumas imagens de lepra que são muito fortes. A lepra, ela toma a pessoa de uma maneira tão grande que nos nossos dias, uma pessoa com lepra, eles vão amputando os membros da pessoa. E eu vi uma imagem da mão da pessoa com lepra, os dedos completamente deformados, e aquela pessoa, alguns dedos já tinham sido amputados, e uma coisa horrível, difícil de olhar para aquilo. Imagina esse homem se aproximando de Jesus, imagina talvez Jesus cercado por seus discípulos ou pela multidão. O texto não fala sobre isso, é uma sequência aqui depois de Jesus sair da sinagoga. Esse milagre está relatado aqui na sequência, e Jesus se aproxima esse homem se aproxima de Jesus, ele cai de joelhos suplicando o favor imerecido, a misericórdia de Jesus, dizendo: se o Senhor quiser, pode me purificar.
Lepra na Bíblia é sempre comparado ao nosso estado pecaminoso. Nós nos aproximamos de Jesus no sentido figurado, espiritual, leprosos, rejeitados por todo mundo, sem esperança, sem expectativa, e Jesus nos alcançou, nos lavou com seu precioso sangue, nos tornou puro, nos tornou limpo. Nós éramos leprosos, nós éramos escória da sociedade, nós éramos rejeitados. Alguns aqui, talvez se não tivesse tido encontro com Jesus, já não estaria entre os viventes, talvez estivesse entre os mortais, e Deus te alcançou na sua misericórdia. Deus foi ao seu encontro, limpou a sua lepra, sarou a sua lepra, curou as suas feridas, transformou a sua vida. Mas nós nunca podemos nos esquecer que Deus é livre para agir na nossa vida, Ele faz sempre segundo a sua vontade. 3 verbos mostram o movimento, o amor de Jesus para com o leproso. Versículo 41, o versículo diz que Jesus profundamente compadecido, aí tem uma vírgula, diz, estendeu a mão, tocou nele e disse. Tem 3 verbos aqui, e 2 deles são verbos de ação. Ele primeiro pergunta: se quiser pode me tornar limpo. Jesus, o texto diz que profundamente compadecido, estende a mão. Estender a mão nesse contexto aqui, desse texto, da vida deste homem, estender a mão para um leproso, era algo que não é impossível de imaginar, jamais alguém faria isso. Jesus compadecido, tocado, compaixão, é algo que vem lá de dentro, que vem do coração, compadecido, ele estende a mão, ele toca nesse homem, ele faz o que ninguém mais faria, ele toca nesse homem e ele diz: quero, fique limpo. Amém? Quando Jesus quer vir na nossa direção e fazer alguma coisa, não há o que o impeça de fazer. Quando Deus quer agir na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, talvez tenha alguém na sua casa completamente atrapalhado, sem nenhuma perspectiva. Você olha para ele, não há nenhum jeito, não tem a menor perspectiva de alcançar essa pessoa. Jesus vem ao seu encontro, e Ele pode tocar em você, Ele pode olhar para você, e Ele pode dar uma palavra de esperança, de expectativa, que ninguém mais tenha para a sua vida. Deus faz algumas coisas em nós e através de nós que são sobrenaturais. Eu fui pregar no Amapá, e pregando na cidade do Amapá, que está a 300 quilômetros da capital, eu fui falar numa conferência missionária, e lá tinha uma senhora, e Deus me falou alguma coisa a respeito daquela família, e eu não sabia que o marido dela não era cristão, e eu falei aquilo que Deus tinha falado para o meu coração. Eles eram do Maranhão, e estavam morando lá no Amapá, eram comerciantes lá no Amapá, e eu falei o que Deus tinha dito ao meu coração, que Ele tinha revelado ao meu coração, e quando eu falei, aquela família veio à frente, recebendo aquela palavra como palavra de Deus. Passou alguns dias, ela pegou o meu contato com o pastor, mandou uma mensagem para mim: pastor, vou te dar uma notícia impressionante. Pensa em um homem do coração duro, pensa em um homem que detestava crente. Pastor, aquele dia o senhor entregou aquela palavra, fez o apelo, meu marido aceitou Jesus. Eu não me lembro se fazia 2 ou 3 meses. O meu marido esse final de semana vai se batizar, vai descer as águas. Outro dia ela mandou uma mensagem, logo em seguida ela mandou uma mensagem para mim: pastor, mande o nome de alguns livros aqui, porque nós já estamos trabalhando para Deus. Eu relacionei alguns livros para o início da conversão, mandei para aquela senhora. Ela, alguns dias agora, me mandou uma mensagem, falou: pastor, nós não estamos mais morando no Amapá, nós voltamos para o Maranhão. E essa semana, ela tinha pedido para mim um contato de uns pastores do Maranhão, e eu tinha passado o contato do pastor Erasmo. Ela disse para mim assim: pastor, o senhor acredita que o meu marido tem menos de 1 ano de convertido, e vai vir um pastor aqui para nos visitar, porque nós vamos ser porta aberta, instrumento de Deus para nascer uma igreja na nossa cidade. Nós estamos no sertão e vai nascer uma igreja na nossa cidade. E eu fiquei olhando e falei: Deus, se isso acontecer, foi muito bem pago a minha ida lá no Maranhão, lá no Amapá, enfrentar aquele calor, estar lá esses dias. Vai nascer uma igreja lá no sertão, em um lugar distante, direto. Ela disse: eu tenho mais a dizer para o senhor.
nós vendemos o nosso comércio lá, e o senhor não imagina a porta que Deus abriu para a gente aqui, em um lugar seco, um lugar sem perspectiva, o que Deus está fazendo na nossa vida neste lugar. Deus abre portas onde não tem portas, Deus faz o que nós não podemos fazer. Nós vivemos em um tempo de incredulidade, nós vivemos em um tempo onde as pessoas, o evangelho é pregado, a palavra é pregada, e às vezes cai em terrenos duros, rochosos, difíceis, mas Deus continua fazendo, porque Deus é Deus, Ele não tem as limitações que nós temos, Ele não age como nós agimos. Deus tem livre agência, Ele faz o que Ele quer fazer. Então a primeira coisa, Jesus é um homem de acesso fácil. Ele me aceitou. Eu cheguei para Ele com 8 anos de idade, com um coração pecaminoso, reconhecendo naquela manhã de escola dominical que eu era pecador. Abri o meu coração para Ele, e Ele transformou a minha vida, Ele mudou a minha vida. Amém? Jesus faz o que nós não podemos fazer. Então Deus não está impressionado com o que nos impressiona. Lucas capítulo 13, eu estava lendo este capítulo essa semana, e me chamou algo interessante. Jesus fala de uma coisa, parece que completamente desconexa ao que ele está falando anteriormente. Lucas capítulo 13, versículos de 1 a seguir, diz assim: naquela mesma ocasião estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhes disse: vocês pensam que esses galileus eram pecadores? Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Digo a vocês que não eram. Se porém não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Jesus é duro nas suas palavras aqui ao dizer isso. E quanto àqueles, ele volta ao assunto, aliás, ele entra em outro assunto. E quanto àqueles 18, sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. O discurso de Jesus é duro aqui. Sabe o que Jesus está dizendo? Torres caem, as torres caem, e quando uma torre cai, a gente fala assim: o que esse povo fez? O que eles cometeram? Isso é a ira de Deus. O que Jesus está falando aqui para a gente é que torre cai. Coisas boas acontecem na casa de crente, coisas boas também acontecem na casa de não crente, mas coisas ruins acontecem na casa de não crente, e se prepare, porque coisas ruins também acontecem na casa de crente. O que nós não podemos é negligenciar a palavra. O que nós não devemos é negligenciar quem Jesus é para nós, o que Jesus é para nós. Torres caem, e nós não podemos relacionar uma torre que cai com nada. Deus é Senhor sobre todas as coisas, Ele tem controle sobre todas as coisas. O desemprego bate na porta do não cristão, mas também bate na porta do cristão. Mas nós temos acesso fácil a Jesus. Eu fiquei desempregado e o Júnior era bebê e não arrumava emprego em lugar nenhum. O irmão José Pedro, irmão do presbítero Geraldinho, tinha pegado uma obra em Alphaville. Eram vários andares. E ele ficou sabendo e falou: se você quiser trabalhar comigo, Ramsés, você pode vir. E eu fui trabalhar com ele. Cheguei lá, era para encher laje. E tinha uma bitoneira. Eu e o Osmarzão fomos trabalhar lá. Olha a minha altura, olha a altura do Osmar. Então tinha lá um negócio que você colocava areia, pedra junto de madeira, que você levantava e colocava na bitoneira. Eu chegava em casa depois do trabalho, eu deitava no chão de tanta dor nas costas que eu estava. Mas aquele não foi o pior momento ou o melhor momento da minha vida. Aquele foi apenas um momento. Aquele foi um momento que a torre caiu, o desemprego bateu na minha porta, mas Deus continuou sendo Deus e cuidando de mim e suprindo como Ele tem suprido hoje. A questão é que quando Deus faz ou não faz, a gente muda, a gente já não é mais o mesmo. Torres caem, mas Deus continua sendo Deus e agindo de forma sobrenatural, de forma poderosa sobre a nossa vida. Nossos gestos e palavras são movidos pelo amor.
e por isso colaboram no processo de libertação das pessoas. As nossas palavras produzem vida, as nossas palavras produzem, levamos pessoas a se relacionar com Deus. As nossas palavras, se produzidas do Evangelho de Jesus, se extraídas da fala de Jesus, nós podemos levar a pessoa que está com a sua vida em desordem, a organizar a sua vida olhando para Jesus e reconhecendo que Ele é Senhor sobre a nossa vida e sobre todas as coisas. Logo em seguida, o texto aqui parece que Jesus faz uma coisa que eu acho que nenhum teólogo consegue responder com precisão isso. Versículo 43. O versículo 43 parece que foge completamente daquilo que Jesus está falando. Porque esse homem, ele recebe o milagre. Versículo 42 é o relato, diz assim: no mesmo instante a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo, ponto. Versículo 43, e advertindo-o severamente, logo despediu. Olha o versículo 44, e lhe disse: olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Ele traz duas advertências na verdade. O texto diz que Jesus o advertiu severamente, e depois o texto diz: vai, se apresente ao sacerdote e não diga nada para ninguém. Ninguém consegue responder isso. Qual é essa advertência que Jesus fala com esse homem no versículo 43? Se supõe que essa advertência o versículo 44 é a sequência dessa advertência, mas sem nenhuma precisão, sem nenhuma confirmação de que isso seja realidade. Mas olha que coisa interessante, logo em seguida, o versículo 45 traz um relato especial sobre a vida desse leproso. Mas tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Repita comigo: em nenhuma cidade. Jesus não consegue entrar, o texto não está dizendo que é apenas a cidade do leproso, mas Jesus não consegue entrar em nenhuma cidade. O que esse texto me ensina? Que quem é alcançado por Jesus tem desejo de alcançar outros. Repita comigo: quem é alcançado por Jesus tem desejo de alcançar outros. O texto diz que tendo saído, começou a proclamar muitas coisas. Bom, em primeiro momento esse leproso parece ser alguém completamente desobediente, né? Porque Jesus tinha dito para ele no versículo 44 que não era para falar a ninguém, não era para dizer a ninguém. Mas logo em seguida o versículo 45 diz que esse rapaz sai contando para todo mundo. Imagina, irmãos, Jesus curar um cego e dizer para ele assim, curar um mudo e dizer para ele assim: não conte nada a ninguém. Não precisava contar mesmo. A hora que o cara chegasse falando, todo mundo sabia que alguma coisa tivesse acontecido. Parece que Jesus está pedindo o impossível para alguém que está diante de uma situação tão difícil e recebe um milagre. Mas a proposta desse homem dizer não é apenas soltar palavras, verbalizar palavras. Tem palavras que nós ouvimos no meio cristão ou de cristãos, que a melhor coisa que você faz é como pegar um papel, amassar, colocar no lixo, jogar fora. Mas há palavras que são preciosas, que precisam ser guardadas e descidas ao nosso coração. E a palavra deste homem desce ao coração das pessoas. O texto diz que Jesus não podia mais entrar em nenhuma cidade. As crianças se assentem, por gentileza, para a gente continuar aqui, senão eu perco o controle aqui, amém? Jesus não tem possibilidade, não tem condições de entrar nas cidades. Jesus não consegue mais entrar nas cidades, porque a notícia chegou, a notícia correu. Em primeiro momento ele parece ser desobediente, mas a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. O coração desse homem está cheio de gratidão. O coração deste homem está cheio de louvor a Deus. O coração deste homem está cheio de adoração a Deus. O coração deste homem está cheio de vontade de se inclinar e dizer para as pessoas quem Jesus é. O coração deste homem está desejoso de proclamar quem Jesus é.
quando pregamos, quando cantamos, quando testemunhamos, quando reafirmamos a nossa fé a alguém, nós estamos proclamando Jesus, pelo menos deve ser isso, estamos proclamando Jesus, anunciando Jesus, falando quem Jesus é para as pessoas. Ele conta a tanta gente ao ponto de Jesus não poder entrar em nenhuma cidade. Quem aqui foi alcançado pela compaixão de Deus, pela misericórdia de Deus? Levante a sua mão. Todos nós fomos alcançados. Todos nós temos uma linda notícia na nossa casa. Todos nós temos uma linda história que Jesus entrou na nossa vida, na vida de um familiar e mudou, transformou. Todos nós temos uma boa história, uma linda história para contar do que Deus está fazendo nas nossas vidas, em um tempo tão difícil, em um tempo de tanta escassez, em um tempo de tantas dificuldades. Deus continua fazendo coisas extraordinárias. Eu gosto muito de contar aquilo que Deus faz na nossa vida, sabe, irmãos? Eu falei para vocês que ia para a África, falei que não tinha dificuldade, coloquei diante de Deus. Eu fui pregar lá em Osasco, me deram uma oferta, boa parte da passagem foi resolvida, precisa levantar os recursos, mas eu coloquei no meu coração. O pastor mandou um vídeo para mim da necessidade dos pastores se locomoverem para ir para aquele seminário. Eles ainda não conseguiram levantar os recursos. Eu comecei a orar, falei: Deus, dê recursos, levante recursos, tenha misericórdia, abra portas. Nós estamos em um tempo de escassez, de dificuldade. Eu recebi uma ligação de uma pessoa na sexta-feira e disse: eu quero abençoar a sua viagem. E a pessoa mandou para mim, eu recebi hoje, sabe quanto que a pessoa mandou para mim? Uma pessoa que não é da igreja, mandou R$4.000, dizendo: é para o senhor levar para a África, para investir, para abençoar o povo. Deus faz milagres, Deus continua sendo Deus, Deus continua agindo, porque Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele tem controle sobre as nossas vidas, Ele tem poder para nos abençoar, Ele faz, Ele dá muito mais do que pedimos e pensamos, porque Ele continua no trono. Nós estamos na terra, mas Deus está no trono. Deus continua dirigindo a nossa vida, Deus continua cuidando da nossa vida. Eu não posso mudar o curso da sua vida, eu não posso mudar o curso do seu coração, mas um coração inclinado, um coração desejoso de ouvir Deus, inclinado a obedecer Deus, Ele estende a sua mão, Ele abençoa, porque Ele continua sendo Deus. O que você tem feito com as bênçãos, com tudo aquilo que Jesus tem feito na sua vida, tem revelado a você? Você já parou para pensar que o infinito veio habitar em nós que somos finitos, limitados, pecadores? Você já parou para pensar, meu irmão, que você é templo do Espírito Santo? Que a Bíblia diz que Deus habita em você? Em resposta a essa habitação, você tem proclamado o Evangelho, você tem anunciado Jesus, você tem cumprido a sua missão. Isso aqui não é apenas o relato de um milagre. Isso aqui não é apenas um leproso que se aproxima de Jesus e é curado. Isso aqui é um relato de alguém que, ao ser curado, se torna um missionário, que proclama o Evangelho, que anuncia Jesus, ao ponto de Jesus não conseguir entrar nas cidades. Oxalá que Deus levantasse na primeira igreja de Barueri tanta gente falando de Jesus, ao ponto das pessoas não conseguirem entrar por essas portas para adorar a Jesus, para servi-lo. Oxalá que o nosso culto tenha que aumentar o tempo de tantas pessoas fazendo fila para vir contar aqui não bênçãos materiais que receberam, mas transformação, mudanças, casamentos restaurados, filhos que deixaram as drogas e voltaram-se para Jesus. Esse homem se torna um missionário, esse homem se torna um coração quebrantado, que agora a única coisa que ele quer dizer não é sair mostrando para ninguém que a sua pele está limpa, mas dizer que Jesus é poderoso e foi Senhor sobre a sua vida. O infinito veio morar em nós que somos finitos. Tem uma linguagem que eu acho muito bonita que os teólogos usam. Deus veio tabernacular em nós. Nós nos tornamos tabernáculo, morada de Deus. Isso aqui, se deixar de ser igreja, você pode ocupar esse espaço aqui para qualquer outra coisa. Uma transportadora pode vir aqui, montar uma base de um escritório lá embaixo e aqui ser depósito para guardar tudo que eles quiserem. Porque o templo sou eu, é o meu coração. Deus tabernaculou a nossa vida, veio morar em nós. E alguém que Deus veio morar na vida dele precisa mostrar sinais de que Deus veio morar. Abra sua Bíblia comigo em 1 João, estou concluindo a palavra. 1 João, abra comigo no Evangelho, em 1 João.
1 de João, versículo 1 a seguir. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou e nós vimos, e nós a vimos, e dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, e escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissemos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha que coisa interessante. Ele diz que nós vimos com os nossos próprios olhos, nós contemplamos, as nossas mãos tocaram, as nossas mãos apalparam. Isso está falando da experiência cristã, da experiência de encontro com Jesus, da nossa experiência de conversão. O texto diz, versículo 2, a vida se manifestou. Nós vimos, foi algo claro, notório, nós presenciamos, nós vimos isso. E aí vem a parte que cabe a nós, e dela nós damos testemunho. A nossa fé é para ser falada, irmãos. O que Deus faz não é para ser contado apenas na igreja, em todos os lugares. A mudança que Ele realizou na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, é para ser anunciado em alto e bom som. O texto diz, a vida se manifestou, nós a vimos, dela nós testemunhamos, nós anunciamos. Essa vida estava com o Pai, ela foi manifestada a nós. Nós vimos, nós precisamos agora, olha o versículo 3, ouvimos, anunciamos também a vocês. E ele diz, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, o Evangelho de Jesus, ao tornar experiência na nossa vida, deve ser compartilhado com outras pessoas. Nós devemos compartilhar com outras pessoas. Nós devemos anunciar Jesus a outras pessoas. Amém? Nós saímos para trabalhar de casa durante anos. E quantas vezes a gente não ora? Quantas vezes a gente sai na pressa para trabalhar e a gente nem ora? Sabe quando é que nós oramos? Quando o desemprego bate na nossa porta, nós reconhecemos, opa, agora eu preciso mesmo de Deus. A gente tem tanta oportunidade para orar, às vezes a gente não ora. A gente tem tanta oportunidade para buscar a Deus, a gente não busca. Mas na hora que o aperto chega na nossa vida, a gente recorre a Deus. A gente levanta todos os dias de manhã, coloca os pés no chão. A gente toma o café todos os dias da manhã. E a gente não para às vezes para, na hora de tomar o café, agradecer a Deus. Porque tem gente que está comendo na lata de lixo. Nós temos o café para tomar, mas nós reclamamos do pãozinho, nós reclamamos da marca da margarina, nós reclamamos de tudo. Nós fomos eu fui a um retiro do Sara, e o pastor disse, nós vamos tomar o café agora, depois de uma caminhada, de um período de oração, de exercícios espirituais, nós vamos tomar o café agora, em silêncio, ninguém vai conversar durante o café, e durante o café você vai ter a sua experiência de degustar o alimento, agradecendo a Deus. Fazia muito tempo que eu não participava de um café da manhã tão farto, com tanta fruta, com tanta coisa maravilhosa. Irmãos, aquele café foi o café mais diferente da minha vida, sabe por quê? Porque eu nunca tinha tido essa experiência de tomar o café e pensar em quem não tem, de olhar para aquela mesa e agradecer. Eu nunca tinha feito aquilo. E lá tinha um pastor com mais de seus 120 quilos, e no final ele disse assim, chorando em lágrimas, um homem barbado, derramando em lágrimas, dizendo, gente, eu descobri que eu sou glutão, eu tenho que comer todos os pãezinhos, 3 pãezinhos todos os dias de manhã,
hoje deu trabalho para comer apenas um pãozinho, porque como Deus é generoso, Ele nos abençoa, o produtor plantou, Ele mandou a chuva, Deus colaborou para que tudo isso ocorresse, para que chegasse aqui hoje, e nós pudéssemos tomar esse café da manhã. E tudo que tinha vindo à mesa, a metade voltou, porque aquele café foi um café diferente, foi um café com gratidão, com adoração, não foi aquela oração que a gente faz todo dia. E às vezes a gente é tão íntimo com Jesus já, que a gente nem está orando mais, a gente olha e fala: Senhor, Tu sabes todas as coisas, e já vamos com gratidão, com ações de graças, com louvor, glorificando a Deus. Este leproso toma o seu milagre, torna o seu milagre em sua missão, em sua tarefa, em seu serviço. Não se esqueça que esse corpo, o seu corpo, ele está em processo de decomposição. Não esqueça que nós vamos voltar à morada eterna. Não esqueça, essa semana aqui em Barueri morreu uma adolescente, 14 anos, que tirou a sua própria vida. E o proprietário da nossa casa estava conversando com a gente. Eu e a Sônia saímos ao portão, o pastor Júnior tinha parado, ele começou a conversar com a gente, e de repente a gente falou de morte. Ele falou: gente, para, pelo amor de Deus, eu tenho um medo terrível de falar sobre morte. Eu não me imagino deitado dentro daquele negócio, aquela terra caindo, aquele negócio, eu não poder, para de falar, não quero falar sobre isso. E aí eu brinquei com ele: pois é, seu Zé, quem mais tem, os que têm medo é que vão primeiro, viu? Ele falou: Deus o livre, não fala isso, Ramsés, por favor. Falei: quanto mais medroso a gente for, a gente vai primeiro. Não fala isso, por favor. Nós estamos na caminhada, a menos que você não creia nas escrituras, todos nós estamos voltando para lá, amém ou não amém? Todos nós estamos voltando para lá, e o processo é difícil. O processo é difícil, ficar com as mãozinhas assim, todo mundo falando de você, você não podendo falar nada, né? Quem gosta de microfone assim como eu, não poder falar nada na hora. Nós estamos voltando para lá é a nossa morada. Então viva bem aqui, glorifique a Deus, reconheça a Deus, torne Jesus como seu acesso fácil. Mas não se esqueça, em sendo alcançado pelas bênçãos dEle, não deixe de proclamar quem Ele é, o que Ele faz. Não deixe de proclamar, porque Ele é Senhor sobre as nossas vidas. Coloque-se em pé.